Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de toda glória e bondade, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Nos apresentamos a Ti neste culto que fazemos, obedecendo o que Paulo pediu. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estamos nos apresentando aqui vivos diante de Ti para Te adorar, Senhor, que é o seu objetivo pelo qual nós chegamos em Sua presença. Crendo que Tu és o único Deus que existe no universo e que não há outro além de Ti. Se o Senhor, que é um Deus tão sábio, tão maravilhoso, não encontrou outro, porque o Senhor disse e perguntou através do profeta Isaías: há outro Deus além de mim? E o Senhor mesmo responde: não há outra rocha que eu conheça. E nós concordamos com o Senhor, porque depois que experimentamos isto que temos, nós também não reconhecemos mais ninguém. Louvado seja o Teu nome por isto, Senhor. Que nesta manhã Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Que o Senhor realmente fale conosco e nos dê mais uma porção de Sua palavra, pois nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos, com a graça de Deus. Bom dia para a família do irmão Gilberto, que é uma surpresa vê-los hoje aqui. Cadê a Roberta? Está por ali? Não veio? É difícil ver Gilberto sem Roberta, né? Mas tá bom. Graças a Deus, estamos felizes. Hoje é o dia do meu aniversário. Agradecido aos irmãos que puderam estar ontem ali conosco. E foi muito bom. Mas a gente só agradece a Deus porque é Ele que dá. Se Ele nos concede mais um ano, a graça dEle, tudo é para Ele, louvor é para Ele. Amém? Que Deus recompense cada irmão que me felicitou, mesmo os de fora que mandaram as suas felicitações, que Deus recompense e abençoe a cada um. Vamos adiante um pouco hoje. Nós queremos falar algo, mais um pouco da era de Pérgamo, e este tema aqui que vamos abordar hoje, ele é bem profundo, porque tem a ver com a divindade. A divindade, ela não é entendida pelas pessoas.
A maior confusão que o mundo faz é com a questão da divindade. E ela só pode ser entendida pela revelação. E graças a Deus pela revelação que Deus nos dá. Vamos ler o texto de Apocalipse 2, versículo 12 até o 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Vamos juntos o 17? Quem tem ouvidos, ouça, diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Que o Senhor acrescente todas as bênçãos que tem através desse texto. Podeis assentar, meus irmãos? Muito bem, glória a Deus por isto. Ele é maravilhoso, não é? Vamos falar hoje. Olha, esse texto, esse livro das eras, ele é tão maravilhoso que ele tem tantas pepitas que a gente tem que ir devagar para poder aproveitar tudo. E se você tem um, faça uso dele sempre, porque aqui está toda a base daquilo que nós cremos. Por exemplo, hoje o profeta nos vai ensinar sobre por que ele fala sobre o trono de Satanás, estabelecido em Pérgamo. Você vê que o texto que nós lemos, onde tu habitas, é onde está o trono de Satanás. Isso tem um sentido muito profundo, porque Pérgamo originalmente, ele não era originalmente o lugar onde Satanás habitava. Pérgamo, certo? Porque foi na cidade de Babilônia, onde a adoração satânica teve sua origem. Mas você vai ver por que chegou em Pérgamo, certo? E se nós lermos Gênesis capítulo 10, versículo 8 até o 10, vamos devagar, eu quero que você entenda isso de manhã, nesta manhã, porque isto tem muito a ver com coisas relacionadas com o mundo, onde nós estamos. E Cushi, ou Cusi, tem versões que falam Cusi, outras Cushi, é o mesmo nome. Gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel. Aí começa a Babilônia, com este nome, Babel. Quem foi que foi o princípio do seu reino lá? Começa com Nimrod. Grave bem o nome desse homem. Ereque e Acade e Caldé, na terra de Sinar, certo?
Quando nós lemos já Gênesis 11, você vai vendo uma continuação, só para você ter uma base, versículo 1 de Gênesis 11, vá vendo aí o que a Bíblia diz. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. No princípio era diferente, certo? A Bíblia diz: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Isso era aquela torre. Queriam chegar no céu daquela forma, daquela maneira. Bom, vocês vão entender por que estamos lendo isto. Então, Babel é o nome original de Babilônia, certo? E você sabe o que significa Babilônia? Significa confusão, tá bom? Então, o que é que significa Babilônia? Muito bem. E ela foi literalmente começada para aquele homem chamado Cusi ou Cuxi, como diz. E você sabe quem é este homem? Ele foi filho de Cão, certo? E você sabe que Cão é aquele que, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai. Não sei, vocês conhecem a história, né? O Noé, depois que saiu da arca, ele se alegrou, tomou vinho, ficou bêbado e ficou nu. E o cão foi lá e viu a nudez do pai. E começou a rir, zombar, e foi chamar os outros para ver. Sabia que tem muita coisa a ver isto aí? Tem coisas na Bíblia que a gente tem que prestar atenção. Um filho não pode ver a nudez do pai. Isso está no Velho Testamento também. Uma ordem bíblica. Então, o pai não pode ficar nu diante dos filhos. Isso é Bíblia. Isso foi que Deus estabeleceu. O cão viu o pai nu, foi chamar os outros para ver, zombando, mas o Jafé e o Sem, ele, com respeito, vieram de costa, pegaram um pano e vieram de costa e cobriram o pai, para não ver a nudez. Quando o Noé desperta do vinho, ele soube, e você vê, ó, ele disse: maldito seja, ele não disse maldito seja Cão, mas ele disse maldito seja Canaã. Você vê que foi na descendência. Interessante essas coisas, né? Tem coisas que nós cristãos devemos prestar atenção, porque alguma coisa errada que se faça é a descendência que paga. Davi falhou com a sua família, ele pecou, adulterou. Aonde foi as consequências? Nos filhos. Eles que pagaram. Porque aí começou o problema na família de Davi, o desajuste. Tem coisas que nós temos que prestar bem atenção e olhar a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina como andar corretamente. Por isso que existe escola dominical. Então é a hora que a gente para, é o culto que a gente vai e fica quieto, não é? E vai aprender como viver. Eu estava lendo um livro que tem um homem, eu estava lendo lá em casa. Ele mudou a vida dele só lendo o livro de Provérbios. E conseguiu mudar a vida de outra pessoa.
Se seguíssemos tudo que Salomão diz em Provérbios e Eclesiastes, você fica rico, há prosperidade, você tem menos problemas, porque Provérbios ensina. Provérbios ensina a gente a não ser fiador dos outros. Provérbios ensina um monte de coisa que, se você parar, você não é só ler, você tinha que ler e anotar princípios, e você aplicar na sua vida, você vai bem. Então a Bíblia, ela ensina tudo para nós, certo? Então você vê que essa descendência, inclusive, por que Israel teve problemas lá no início, no tempo do rei Acabe? Porque Acabe casou com Jezabel, e Jezabel era uma Sidônia, se você prestar atenção na Bíblia. E Sidom é descendente de Cão. Então, os sidônios já vieram de um povo amaldiçoado. Dali que saiu Jezabel. Por isso que ela não podia ser uma boa coisa. Você entendeu? Aí entra no meio do povo de Deus, o que é que vai fazer? Só causar problemas. A Jezabel, ela fez tanta coisa ruim, porque ela não só ensinou pintura, ela só não ensinou essas coisas terríveis como ela era, ela também não obedecia, ela mandava no Acabe. E você vê que hoje não se encontra, ela prejudicou tanto Israel que Deus resolveu até exterminar a família de Acabe. Por isso, você não encontra hoje nenhum descendente de Acabe por causa daquilo, porque ele era um frouxo e não tinha posição, ficava em cima do muro. O profeta diz: para onde a água ia, ele ia. Se a maré fosse para lá, ele ia. Se fosse para cá. Deus nunca aceitou pessoas desse tipo. Deus chamou você para ser um filho posicionado. Eu creio nessa mensagem, não importa se me aceita, se não aceita, se me quer, se não quer, se a minha família me aceita ou não me aceita, não tem problema, eu creio nela e acabou, Deus. É desse tipo de pessoas que Deus se agrada. Amém? Então, você vê. Agora, por que você é feliz? Porque você não vem de uma geração amaldiçoada, você veio abençoado. E tem uma coisa, nós temos que ter uma coisa na cabeça, nós temos que abençoar nossos filhos. Porque as palavras da nossa boca têm poder. Eu sempre ensinei isso aqui. Nós não temos costume, filhos, de pedir bênção para o pai. Aqui. Mas isso é uma coisa importante. Eu ligo para minha mãe, para o meu pai, e digo: me abençoe, meu pai, me abençoe, minha mãe. Eu te abençoo, meu filho. Isso é importantíssimo. Sabia? Você vê o judeu com 12 anos, ele entra, com 12 anos ele é inserido nos rituais judaicos, fazem uma cerimônia, com 12 anos, tem uma cerimônia, tem um nome que eu não sei dizer em hebraico, mas eles colocam ele ali, e ali naquela cerimônia o pai vai e abençoa o filho, transmite uma bênção para ele, entendeu? E aí você não vê nenhum judeu pobre, você não vê nenhum judeu pedindo esmola nas ruas, porque eles são abençoados. Claro que tem a bênção, que se envolve que Deus tem o pacto com Abraão e todas essas coisas, mas isso tem muito a ver. Agora aqui no Brasil a gente vê o pai, mãe chamando o filho de demônio, quando fica brabo, aí tu chama o filho de demônio, acha que ele vai dar coisa boa. Está amaldiçoando, o menino cresce, só vai dar coisa ruim, não vai esperar coisa boa. É um costume que tem aqui, de amaldiçoar as coisas, entendeu? Mas se você já começa desde pequeno: eu te abençoo, meu filho, te abençoo, meu filho. Orar na cabeça dele: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, você vai ver a diferença que vai dar. Quando Jacó abençoou seus filhos, ele chamou Azer e disse: meu filho, uma das coisas que Jacó disse para Azer:
os teus pés serão banhados em azeite. Parece uma coisa simples, né? Você vai lá na Palestina, onde Azer se estabeleceu, onde tem os maiores poços de petróleo. Por causa da bênção de um pai, que saiu da boca de um pai. Então, eu digo assim, às vezes as pessoas até vêm para a palavra e vêm debaixo de um problema sério de maldição, às vezes lá de trás. Mas é aqui que Deus quer quebrar todas as coisas, desfazer a obra de Satanás e abençoar a sua vida. São coisas sérias, mas são importantíssimas para nós. Amém? Então, faça essa prática, mesmo que você fez lá atrás, coisas que não deveria, porque não conhecia, ou falava, e dizia coisas porque você era um incrédulo, né? Mas hoje pode se resolver tudo, porque agora você tem a bênção de Deus com você e com sua vida. Amém? Quando Noé amaldiçoou, isso veio na descendência de Cão. A semente da serpente está envolvida nisto. O profeta diz. E quando o dilúvio veio, não acabou. Porque o dilúvio podia ter acabado com tudo, né? Não, o profeta diz que passou através da arca, através de Cão. E veio embora. Você está vendo? Nós estamos falando de coisas sérias. E está aí até hoje. Está assim, ó. Pessoas que vêm dessa descendência. A semente da serpente. É uma semente, é uma raça. Esse povo nunca vai crer na Escritura. Você pode pregar, se esforçar, orar, mas se ele é isso, não vai crer. Porque eles conviveram com Jesus. Jesus teve embate com aqueles fariseus que não criam nele. E eram pastores, eram da igreja, mas não creram nele. E Jesus os identificou no capítulo 8 de João, quando fala de paternidade. Eles querer justificar para Jesus que eles eram filhos de Abraão. Jesus disse, não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam me aceitando, porque Abraão me aceitou na casa dele. Eu comi com Abraão, e vocês querem me matar? Então, peraí, Abraão não queria me matar, então vocês não são filhos dele. Aí eles se aborreceram. Aí eles quiseram tomar paternidade em Moisés, Jesus disse, não. E eles foram ficando bravos, porque Jesus foi tirando tudo e disse, então, peraí. Aí eles começaram a ficar loucos. Nós temos um pai que é Deus. Não, Deus não é pai de vocês, porque eu vim de Deus. Se vocês fossem, vocês me aceitavam, porque eu vim dele. Aí eles tremeram as pernas e Jesus disse, o pai de vocês é o diabo. Olha só a paternidade que Jesus... Porque ele foi homicida desde o princípio, vocês estão querendo me matar, vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês. Esse Jesus é maravilhoso, né? Agora você olha para você, você ama tanto a Bíblia, você ama tanto a mensagem, você crê no profeta, você diz amém para toda a palavra, então tem que ter algo bom dentro de você, né? Você não é aquela coisa... Você não crê na mensagem? Você crê na palavra? Por isso que você está aqui esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nimrod, vamos voltar, Nimrod, ele se propôs a fazer 3 coisas, a Bíblia diz. Nós lemos lá. Ele queria edificar uma cidade, ele quis fazer um nome e fazer uma religião. E essas 3 coisas ele conseguiu fazer. Certo? E ele fez isso com tanto empenho e dedicação que Babilônia, que foi o reino que ele instituiu, se tornou a cabeça de ouro dos governos mundiais. Lembra que Babilônia era a cabeça de ouro? Lembra do sonho de Nabucodonosor? Aquilo foi resultado do que Nimrod fez.
Porque até então, meus irmãos, você vê como é a diferença. Você já viu como é que é a diferença entre os filhos de Deus e a semente da serpente? Olha o capítulo 4 de Gênesis. Veja o que é. E o capítulo 5, olha a diferença do que um é e do que o outro é. O capítulo 4 você vai encontrando os filhos de Caim. Você vai encontrando que essa ciência do bem e do mal está nos filhos de Caim. É eles que são os grandes inteligentes, entendidos, que fazem as grandes coisas. A tecnologia está com eles. Sabia? É. Você vê aqui, ó, lê Gênesis 4. Você vai ver que versículo... Deixa eu ver aqui, Gênesis 4. Deixa eu ver aqui, oh Jesus. Versículo 18, você vai encontrando várias coisas. E a Enoque nasceu Irade. Tem um Enoque lá, mas não era aquele Enoque nosso que nós conhecemos, que foi arrebatado. Esse é da descendência de Caim. E Enoque nasceu em Irade, Irade gerou a Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. Lameque, versículo 23, ele já tinha 2 mulheres. Você vê como é que essa descendência é, né? Disse às suas mulheres: Hades e Lá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Por que ele fez isso? Porque ele estava obedecendo já o pai dele. Caim não foi lá e matou Abel? Então você vê que isso já vem na descendência. Mas você vai ver que a Bíblia diz que desses filhos que surgiu, os que fizeram e construíram instrumentos, foi os que começaram a fazer tendas. Está tudo nessa geração, dessa que vem de lá. Mas também tudo que é mal está aqui. Isso é na descendência de Caim. Você vai ver já em Gênesis 5, eles são diferentes. Eles são pastores, criadores de gado. Eles são diferentes totalmente da geração de Caim. Então você vai ver que os filhos de Deus, no princípio, eles eram tranquilos, adoravam um único Deus, Deus os abençoava. Você vai ver as 7 eras da igreja ali, desde o início, no capítulo 5, que chega o 7º, que foi Enoque. Enoque foi tirado da terra. Você não vê isso nada no capítulo 4, mas você vê no capítulo 5, que está nos representando aí, os filhos de Deus, as 7 eras da igreja, certo? Amém? Então nós identificamos Babilônia, ela é identificada com a cabeça de ouro, e nós identificamos Babilônia com Satanás. Você vai para Isaías 14, você vai encontrar uma profecia de Isaías para a Babilônia. E lá você vai encontrar a descrição de Satanás lá neste texto. Quer ver? Isaías capítulo 14, quando fala de Babilônia, se você abrir sua Bíblia lá, você vai ver que diz assim a palavra do Senhor, é uma profecia para a Babilônia. Mas você vai encontrar no versículo 12 do capítulo 14, encontra o diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este é Satanás. Certo? Que era Lúcifer, que nós falamos dele lá em Ezequiel, que tinha aquelas roupas de pedras preciosas, vocês lembram? Que nós lemos aqui. Era ele. Mas onde é que ele estava? No texto que fala em Babilônia. Você vai encontrar Babilônia no final da Bíblia. O fim dela está no capítulo 17, 18 de Apocalipse. Você vai ver que ela cai. Por que está em toda a Bíblia? Porque ela começou lá em Gênesis, e é uma coisa tremenda. Capítulo 17 de Apocalipse fala a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Você vai encontrar os juízos de Deus em Babilônia no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Então você vê que nós estamos falando de um assunto profundo, sério.
E nós vamos ver por que começou. Porque em Babilônia invadiu o mundo e é a base de cada sistema de idolatria. Tudo que você vê de idolatria hoje, de deuses estranhos, começou lá em Babilônia, lá no início. Você está me entendendo? Agora, como Pérgamo se tornou o trono de Satanás? O profeta faz uma análise para nós. Ele diz que o começo disso está bem lá atrás na cultura egípcia. O profeta fez um apanhado. Porque o Egito recebeu a sua ciência e a matemática dos caldeus. E a Grécia recebeu do Egito. Você está me entendendo? Os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que os babilônicos tinham. Então uma coisa foi passando para o outro. Os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Você sabe o que é politeísmo, né? É crer em mais de um Deus. Certo? Tudo bem? Então, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até que foram aparecer em Roma, na China, na Índia, e até mesmo tanto na América do Norte como no Sul. Então vê que se espalhou para o mundo inteiro, certo? Porque no início de tudo, lá atrás, todos os povos criam em um único Deus, certo? Supremo, eterno, invisível, como você crê, como nós cremos. Você crê nele assim, né? Mas Satanás veio para corromper as mentes dos homens, certo? E ele sempre tem procurado. Por que o diabo quis isso? Porque ele queria receber adoração para ele mesmo. Você não vê que eu li? Por que nós colocamos Isaías? Porque ele queria ser adorado. Ele conseguiu corromper uma terça parte dos anjos a qual ele dominava sobre eles, para ficar ao lado dele, para receber a adoração deles. Esses anjos com ele foram jogados lá de cima por Deus, porque Deus nunca vai dar a glória dele para ninguém, muito menos para esse capeta aí. Por isso que quando você está ao lado de Deus, Deus está ao teu lado. Quando você defende Deus, Deus te defende também. Porque você vê que todo o embate que teve dos filhos de Deus contra a adoração de Satanás, eles foram vencedores. Você vê Elias no Monte Carmelo. Se Baal é Deus, nós vamos servir Baal. Mas se Deus é Deus, nós vamos servir a Deus. E vamos fazer agora o desafio. Ora, Deus estava em cima daquele monte porque ele queria mostrar que ele era Deus. Toda vez que você defender essa palavra, Deus está contigo. Não tenha medo de nada. Entendeu? Por isso que eu gosto de ver o profeta William Branham lá na Índia, se não me engano, né? E ele diz que lá era tão terrível que eles faziam uma caneta suspender no ar, sozinha e escrever. Eles tinham coisas terríveis nos seus rituais. Mas Deus estava com William Branham. Quando chegou aquele cego que estava do lado do William Branham, que Deus falou que mostrou na visão que ele ia ver, irmão Branham disse, tomava o controle da situação. Quero que vocês venham, qualquer sacerdote de vocês, da religião de vocês, e faça esse homem ver. Aí nós vamos todos crer em você, que o seu Deus é verdadeiro. Pode vir aqui, quem puder dar a vista para esse homem. Ninguém veio. Se agora eu vou mostrar que o Todo-Poderoso pode dar a vista. Deus estava lá para calçar o William Branham. Glória a Deus! Eu gosto desse Deus maravilhoso. A gente ama Ele de verdade, né? Você nunca subestime este Deus. Nunca diga que Ele é pequeno. Pequeno somos nós. Nós não entendemos nada. Mas se nós colocarmos as coisas certas, na direção certa, tudo certinho, conforme a palavra diz, não falha. E uma das coisas que eu vi que os profetas de Baal, eles erraram em muitos pontos, e não prestaram atenção nos detalhes das coisas.
Eles não prestaram atenção no altar que estava quebrado. Eles achavam que Deus pode fazer coisa de qualquer jeito. É por isso que as pessoas lá atrás, ou de outros lugares, que não têm a visão que você tem, eles não têm esse negócio de fazer a coisa correta. Eles acham que Deus vai operar de qualquer jeito. Deus não opera de qualquer jeito. Deus não entra em altar que está quebrado. Tem que consertar o altar primeiro, se quiser alguma coisa com Deus. Eles não fizeram o sacrifício do pôr do sol. O sacrifício do pôr do sol incluía vinho, incluía azeite, incluía farinha, o incenso. Eles não se preocuparam com isso. Como é que eles queriam que Deus respondesse? Mas Elias não. Quando ele foi, ele disse, primeira coisa que ele viu, tem que consertar o altar. Consertou o altar, fez o sacrifício do pôr do sol. Quando ele viu que estava tudo que a Bíblia diz, os requisitos de Deus estavam prontos, ele disse, Senhor, olha só a palavra de Elias, eu fiz tudo conforme a tua palavra. E não precisou pular de uma perna, não precisou se cortar, só disse, agora mande fogo do céu. E o fogo desceu. Se você fizer tudo conforme a palavra, fique tranquilo, Deus vai fazer a parte dele. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos fazer tudo conforme a palavra diz. Aí tem bênção. Glória ao Senhor. Então você vai ver que a intenção do diabo era conduzir a adoração para ele. Esse capeta é tão petulante, olha, tem hora que... Por isso que eu gosto do irmão Brana contando, do irmão Bob Robinson, não sei o quê, uma coisa assim o nome dele. Ele chegou um dia com um profeta e disse, irmão Brana, eu tenho um sentimento comigo. Quando eu oro assim, eu peço para Deus, Senhor, dá-me um caráter como um cerne de uma madeira de lei. Olha a oração do irmão Bob Robinson. Dá-me um caráter como cerne de uma madeira de lei. E eu quero que o Senhor me dê, nem que seja só um dente. Eu queria ter um dente, para eu pegar o diabo e mascar ele até a última. Irmão Bruna disse, essa é uma oração gostosa. Porque não tem hora que dá vontade disso? Porque você vê a petulância do diabo diante de Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória. Aí leva ele lá para cima do monte e mostra o mundo, as riquezas e a glória deles. E disse para Jesus assim, olha, está vendo? Tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares. Tu já pensou? O diabo pedindo para Jesus adorar ele, se ajoelhar e adorar por causa da glória do mundo. Aí vem o nosso profeta e diz, Jesus não aceitou, porque ele não queria dado pelo diabo, porque o diabo dando podia tomar, ele queria comprar lá na cruz. Por isso que você, estando nesse mundo, Jesus estava olhando para você, porque agora você é comprado, custou um alto preço, e o diabo não tem mais nada com você, porque Jesus tomou, agora você é propriedade dele. Isso nos alegra, porque não tem mais nada para esse capeta. Se Jesus tivesse feito um negócio lá com ele, lá na tentação, o diabo podia requerer você de volta. Mas Jesus foi muito clássico quando ele disse em João 10, versículo 27, eu não me canso de ler este versículo para você, porque eu gosto muito dele. As minhas ovelhas, então não é do diabo, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. Ele conhece a gente. E elas me seguem. E eu dou para elas vida eterna. E elas nunca serão condenadas. E ninguém. Ele olhou na cara do capeta. Ninguém
as arrebatará da minha mão. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu me sinto aqui religioso totalmente. Tem hora que quero explodir numa língua diferente aqui em cima. Porque, olha, não tem nada para o capeta. Não sobrou nada para ele. Ele pode sair fora, porque conosco não tem nada. Nós somos de Deus. Irmão, isso tem que encher a tua alma. Se isso não encher a sua alma, o que vai preencher então? Meu Deus, não existe coisa mais gostosa do que isto, ser de Deus. Eu pertenço ao Senhor. Agora, nós estamos falando disso para a gente deixar bem claras estas coisas. O diabo conseguiu espalhar sua religião para o mundo inteiro. Olha o que ele faz. Romanos 1, versículo 18. Estamos estudando esta manhã, né? E nos alegrando também. Porque eu creio que isso que eu falei agora foi fundo na sua alma. Porque essa palavra ela vai fundo no coração do eleito. E te dá uma certeza que tu fica, não tem nada que te abale quando você sai daqui. Você sai dizendo: eu estou na mão do dono do universo, eu estou na mão dele. Por isso que eu digo, meu filho, não tema quando o médico diz, ele pode dizer o que ele quiser. O médico pode dizer, de acordo com o que ele estudou lá, ele vai dizer, pode ser isso, mas o Todo-Poderoso não concorda com essas coisas. Você tem o domínio, você pode determinar. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, veja, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Você não vê Deus na criação das coisas? Como você pode? Tem alguém que pode criar uma folha igual essa? Não existe. Qual é a tecnologia no mundo dos mais sábios que existe, mais poderosa? Não cria isso aqui. E Deus cria tão natural. Irmão, isso aqui tem coisas tremendas nisso aqui. O sobrenatural está aqui, ó, do meu lado. Se eu não ver Deus aqui, onde eu vou ver então? É ou não é? Você vê o tecido das flores como são? Tão macios. Não existe tecelagem que faça igual. E Deus cria tudo tão bem, tão perfeito. Isso é maravilhoso. Pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, quer dizer, eles não podem se desculpar. Eu quero ver quem vai ter uma desculpa diante de Deus, se Deus deixou tudo aí, ó, eu estava em todo lugar, você que não viu. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não é assim que eles se comportam? Mas você agradece.
Te agradece pela comida que você tem, que está na mesa, pelo trabalho, pela vida, por acordar. Saúde que Ele tem te dado, cuidado de você, mesmo nas dificuldades que você passou ou passa, e ai, vai cair, não caiu, não ficou nem um dia sem comer. Ora, meu irmão, se esse Deus Todo-Poderoso é capaz de cuidar de um passarinho, o que é o passarinho? O que é um passarinho? Aquele pequeno bichinho lá que está lá, tadinho, só voando, e Deus dá comida para eles. Agora, Jesus disse, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Por isso que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Você deseja, Deus pode te dar. Por quê? Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Eu vou te dizer uma coisa, Ele está aqui conosco esta manhã. Eu sinto que Ele está aqui. Esse nosso Deus, Ele cura enfermidade, Ele cura câncer, Ele dá coração novo, Ele resolve problema de justiça. Já vi muitos testemunhos que foram mudados, toca no coração de juízes, usa advogados por causa dos seus filhos. Se eles não querem glorificar a Deus como Deus, nós vamos fazer isso. Se eles não querem reconhecer, nós vamos reconhecer. Nós vamos dizer que Ele é Deus. Voltem lá, meus irmãos, versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O problema é deles, nós vamos fazer a nossa parte. Nem lhe deram graças, mas nós vamos dizer obrigado. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ti, Senhor. Você quer ser agradecido? Salmo 51, 17 diz assim: um coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Está vendo? Olha só o final. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Deus quer ver você agradecido. Nunca reclame, nunca questione. Nunca murmure, que não saia palavras assim da sua boca. Porque mesmo você reclamando não resolve nada, mesmo você murmurando não resolve nada. Agora, você agradecendo resolve tudo. E eu te digo uma coisa certa, Deus quer. Eu gosto dessa palavra, Deus quer. Ele quer. Você vai ver um homem desafortunado, leproso, andando, perambulando pelo deserto, não podia nem vir na cidade. Mas Jesus passa e ele corre. E ele tinha obrigação
de quem se aproximasse dele tinha que gritar imundo, imundo, para poder avisar o outro que ele era leproso, para o outro não se aproximar. E é interessante que ele se aproxima de Jesus e Jesus deixa. Jesus não disse, olha, sai daqui que tu é leproso. Não, ele se aproximou e Jesus aceitou. E ele se ajoelhou e adorou. Adoração, irmão, adoração quebra tudo. A adoração abre porta onde não tem porta. A adoração faz coisas tremendas. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e adorou. E Jesus ficou olhando para ele, recebendo a adoração. Depois ele levantou os olhos, chorando, e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. Jesus disse, eu quero, meu filho, levanta, seja limpo. Uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é da mulher cirofenícia. Não tinha direito a nada. Até a oração dela era errada. Quer dizer, então ela não ia receber nada. Mas a adoração mudou. Que mulher tremenda. Quando ela entra na casa, que ela vê que a oração, ela mudou a oração, ela entendeu. Então ela não chama mais de filho de Davi. Ela chama ele de Senhor. Quando ela chama de Senhor, Jesus olhou e disse, agora sim. Aí ele tira a roupa de filho de Davi e veste-a de Senhor para atender ela. Sim, Senhor. Ela podia estar ali espraguejando, amaldiçoando. Vocês não querem nada comigo. Eu já clamei, vocês mandaram ele embora. Esse Jesus não é nada disso que vocês estão dizendo. Agora eu vi, estou com um problema e ele não me atende, como muita gente faz. Não. Senhor. Olha, senhora, eu vou ser sincero, não é correto tomar o pão dos filhos e jogar nos cachorrinhos. Sim, Senhor. Mas quando as crianças estão comendo, a casquinha do pão cai, né? O Todo-Poderoso entendeu Sim, mulher, grande é a revelação que tu estás tendo. Porque aquilo era revelação. Levante, corra, sua filha já está liberta, o demônio já saiu. Se uma que não tinha direito levou, imagine você que é filho, você que é filho, você que é filha, você que é filho. Se uma que não tinha direito conseguiu, você pode! Glória a Deus! Esse Deus cuidou, esse Deus que nós estamos falando, que inclusive está aqui,
Ele cuidou de 2 milhões de pessoas num deserto que não tem supermercado, não tem farmácia, não tem facilidade, não tinha água em muitos lugares, e ele não deixou nenhum deles morrer por falta de cuidado. Ele dava tudo para eles ali naquele deserto onde não tinha nada. Ele pode cuidar de você e da sua família. 2 pessoas, Ele pode. Ele pode. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pregar mais sobre isso agora. Vamos orar. O que você quer que esse Deus faça? Você está com um problema difícil que você não vê saída para os homens? Ele tem a saída. Ele só está esperando o que você vai fazer. Você quer desafiar, quer um desafio? Venha! Glórias! Ajoelhe-se, clame, ore,
Fale com ele, diga: eu estou precisando de algo, eu quero uma solução para o meu problema. Eu sei que tu cuidaste de 2 milhões de pessoas, tu não deixaste faltar nada. Eu creio que tu podes me ajudar. Glória ao Senhor. Clame, clame, adore, faça o que você quiser. Agora é a sua hora, é a sua vez. Deus está aqui. Ele quer te conceder esta manhã. Não à noite, amanhã. Não amanhã, hoje. Diga: Senhor, eu quero a solução hoje, agora. Atende-me, Senhor, eu te adoro, eu sou teu filho. Dê uma saída onde não tem saída, Senhor. Faça alguma coisa. Oh Deus, mude o quadro, entre em cena, em nome de Jesus. Atenda este povo, meu Deus. Glória! Espírito Santo, imponha-se sobre eles, meu Deus. Dê a certeza aqui, a convicção, o descanso na alma. Agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê a saúde para quem está precisando. Abra a porta para quem precisa. O escape para aquelas coisas agora, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Eita, que a vitória chegou. A resposta chegou. A vitória chegou. É minha, é nossa, é do povo de Deus. Glória. Oh, bendito, santo, eterno, todo-poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da vitória. Tome posse da sua bênção. Tome posse, porque o doador está aqui. Aquele que pode todas as coisas está aqui agora. Não duvide. Não deixe o diabo soprar em seu ouvido. Não deixe ele colocar setas em sua mente. O diabo é mentiroso. O Senhor nosso Deus é capaz de qualquer coisa. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, encha do teu espírito aquele que está precisando. Não deixa apagar aquele fogo que o Senhor tem dado, meu Deus. Que o Senhor fale nesse coração e nessa mente. Que o Senhor acenda novamente a chama, Senhor. Faça uma obra poderosa que só o Senhor pode fazer, que eu não posso fazer, que esta igreja não pode fazer, mas Tu podes fazer. Faça isto, Senhor. O diabo não pode. Ele é um derrotado, um destruído. Suas ações estão bloqueadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Faça uma obra, meu Deus, que acende a chama viva do Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome. Eu, como ministro da Tua Palavra, levanto minhas mãos para abençoar a vida deste povo que está aqui. Que em nome de Jesus eles recebam o que eles vieram buscar do Senhor. Que nenhuma dúvida haja, mas que o Teu Espírito esteja no controle de todas as coisas. Não sabemos como o Senhor vai fazer, mas sabemos que o Senhor vai fazer. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória, glória, glória. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Levante com fé. Creia no Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus nunca chamou seus filhos de derrotados. Deus nos chama de mais que vencedores. Olha a profundidade aqui. Glória a Deus. Eu não quero que você fique com nenhuma dúvida. Só levante a mão e agradeça. Só adore, só adore, só adore, só adore, só adore. Faça como a Sirofenícia, só adore. Faça como aquele leproso, só adore. Só adore e deixe o resto com Ele. Glória a Deus. Só adore. Não fique apático esta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Aleluia. Quem conhece
conhece a mente desse Deus. Quero que você saiba, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Por isso, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Para ninguém mais. A Ele a glória eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus, diga com todo o coração, não outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Todos nós dizemos amém. Glória! Deus, vire para o seu irmão e diga: receba a tua bênção agora em nome de Jesus. Vire para ele. Irmão Gilberto, fale lá para o Júnior. Aqui, ó. Diga para ele. Glória, glória. E você receba o que você veio pedir. Ainda que os outros lá fora não deem glória, nós vamos dar glória a este Deus. Ainda que eles não reconheçam, mas nós reconhecemos. Eles não quiseram dar glória ao Criador, mas nós damos glória ao Criador esta manhã.
Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Senhor, responda para a irmã Patrícia, Senhor. Ajude ela e a sua família, meu Deus. Entre em cena, vá lá no Rio de Janeiro. Faça uma obra naquela família, Senhor. Que a irmã receba esta manhã. Se ela está assistindo aqui, que ela receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude a irmã Débora, Senhor Souza. Meu Deus, que o Senhor responda para ela de acordo com a necessidade para sua mãe. Que haja restauração daquela vista em nome de Jesus. O Senhor ainda é Deus que dá visão para quem precisa. Nós cremos em Ti, damos glória ao Seu nome por isso. Toca no irmão Jaime, Senhor. Recupera o Teu servo prontamente daquele problema. O Senhor é Deus que vence Covid. O Senhor é Deus que vence dengue. O Senhor é Deus que vence qualquer vírus. Em nome de Jesus. Que o Senhor ajude irmão Jaime e sua família, Senhor. Ajude a irmã Maristela lá da Palhoça. Pedra nos rins em nome de Jesus. Nesta manhã pode ser desfeita. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Recupera o Tiago, Senhor. Tire o Tiago daquela condição. Dê mais uma oportunidade para ele, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Responda a oração de uma mãe. Ajude a irmã Júlia e a família de Itajaí. Que em nome de Jesus o Senhor responda e conceda vitória. Nós abençoamos estas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós agradecemos pela Sua presença neste lugar. Receba nosso sacrifício, nossa adoração neste jejum que fazemos. Que o Senhor nos receba, aplique onde o Senhor quiser. Faça conforme o Seu querer e a Sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Nós nos entregamos a Ti para nos dar um dia maravilhoso de paz. Que nós estejamos tranquilos em casa com esta presença que nos acompanhará. E nos abençoa no culto de ceia à noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Quantos dizem amém? A Ele a glória.